No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com a ensaísta e professora Ana Lúcia Almeida Gazola. Ana Lúcia Gazola nasceu em Três Corações, Minas Gerais, formou-se em letras pela UFMG. É mestre em literaturas luso-brasileira e hispano-americana e doutora em literatura comparada pela Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e pós-doutora pela Duke University, também nos Estados Unidos. Ana Lúcia Gazola possui dezenas de artigos e ensaios publicados em periódicos, anais e livros nacionais e estrangeiros. Orientou diversas dissertações e teses nas áreas de literatura comparada e literaturas estrangeiras modernas. Atualmente, Ana Lúcia Gazola é professora titular e vice-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem com você, Ana Lúcia? Tudo bem, obrigada pelo convite. É uma grande honra tê-la aqui conosco. A honra é minha, seguramente. Ana, podemos começar nossa conversa com um relato da sua experiência de estudos e de pesquisa nos Estados Unidos, a partir de 1973, do seu mestrado, em que você lá trabalhou com autores brasileiros, o ficcionista Adonias Filho e o dramaturgo Dias Gomes, posto em comparação com Arthur Miller. Bom, uma questão que me acompanhou desde o meu tempo de graduação na UFMG, quando eu me habilitei em português e inglês, foi, por um lado, o interesse por essas literaturas veiculadas pela língua inglesa, portanto, literatura de expressão inglesa, e a sua relação com a cultura brasileira. Eu me preparei desde aquela época, era a minha opção profissional, para ser uma professora de literatura norte-americana no Brasil. Então, de alguma forma, o meu gosto por essa literatura estrangeira me define, mas basicamente o que me define é o lugar de onde eu olho para esta literatura estrangeira. Então, essa articulação de olhares, o olhar do outro, da produção cultural dos Estados Unidos, Inglaterra e outros países de língua inglesa, este olhar, ao ser decodificado pelo meu olhar, com o nosso aluno, com o nosso colega, deste locus intelectual que é a Universidade Brasileira, eu sempre procurei, então, desenvolver o meu trabalho nessa linha. Isso talvez explique por que, ao invés de trabalhar com literaturas nacionais apenas, eu procurei me formar na literatura comparada. Não dentro de uma perspectiva conservadora que buscasse utilizar conceitos como fonte, influência, mas dentro de uma perspectiva que procurasse articular a produção de bens simbólicos em vários contextos culturais e trabalhar com eles no diálogo que se pode estabelecer entre essas várias vozes. Então, a minha formação toda me encaminhou nessa direção. E os meus trabalhos posteriores, eles apontam sempre, eles confirmam essa mesma direção. Eu estou trabalhando com mulheres que visitaram o Brasil nos séculos XVIII e XIX, mulheres estrangeiras que escreveram sobre o Brasil. Mas na medida que eu, uma mulher brasileira, que também viajou por esses outros territórios, faço uma leitura desses diários de viagem, eu também, de alguma forma, devolvo a este olhar colonizador o meu olhar deste lugar e que vai desestabilizar e fazer uma leitura que eu considero produtiva. E na minha forma de trabalhar com a literatura americana, nos cursos de graduação e pós-graduação, eu também procuro sempre essa perspectiva de diálogo, né, como diz o Antônio Cândido, esse objeto duplo, que é a obra produzida num contexto cultural estrangeiro, entrando em diálogo com a obra produzida no nosso contexto cultural e esses olhares aí trabalhando, então, essa produção cultural de uma maneira que eu considero instigante, interessante e com muitas possibilidades. Sem dúvida. O seu trabalho dá prova disso e nós vamos tentar nos ater a algumas questões particulares relativamente a isso, sobre eles. Mas eu gostaria de falar ter um pouco mais da sua visão desse período, porque de 73 até 2001 são aproximadamente 3 décadas, né? 3 décadas. Quer dizer, você tem essa convivência com esse olhar estrangeiro sobre a literatura brasileira também. Eu gostaria de saber de você como é que você analisa essa situação dessas 3 décadas, até evolutivamente, desse olhar estrangeiro sobre a nossa literatura, sobre o conjunto da nossa literatura brasileira como um todo, particularmente nos Estados Unidos. Eu acho que nos Estados Unidos o lugar dos estudos brasileiros cresceu muito, né? O espaço para esse tipo de estudo cresceu muito nos últimos anos, com a presença, entre outros, do professor Silviano Santiago. Hoje nós temos vários professores brasileiros lecionando em importantes universidades americanas e coordenando ou participando de programas de pós-graduação e de graduação sobre literatura brasileira e sobre a língua portuguesa.
Eu acho que com o advento dos estudos culturais nos Estados Unidos e o deslocamento de um olhar que primeiro se concentrava muito nos próprios objetos culturais produzidos naquela cultura, que era para eles a cultura única, a cultura singular e de referência, à medida que os estudos culturais vão ampliando esse espaço, introduzindo novos códigos, novos objetos, novos bens culturais, novas realidades e espaços culturais, nós vamos ter um alargamento das possibilidades de estudo da literatura brasileira nos Estados Unidos. Hoje há grandes programas, há centros de estudos brasileiros, inclusive com financiamentos importantes do governo americano, em universidades como Texas, Duke, a Universidade da Carolina do Norte, Tulane, Wisconsin, a Califórnia. Há uma série de instituições importantes de ensino e pesquisa nos Estados Unidos que têm centros de estudos brasileiros. E, evidentemente, a literatura é um dos componentes desse objeto, então, que é trabalhado pelos pesquisadores e alunos desses centros. Então, eu acho que a coisa se expandiu muito e um sinal disso é o número crescente de obras críticas de intelectuais e pesquisadores brasileiros que estão sendo publicadas nos Estados Unidos. Antônio Cândido foi publicado recentemente, a Flora Susequinde foi publicada recentemente, vários outros, e nós mesmos estamos a ponto de lançar pela Duke University Press uma coleção de ensaios de Silviano Santiago. Então, esse espaço também para o discurso crítico brasileiro cresceu nos últimos anos. E, é claro, ele leva junto consigo um interesse cada vez maior pela literatura brasileira. Livros importantes, inclusive de escritores contemporâneos, têm sido publicados, as edições se esgotam rapidamente, como é o caso do Stella Manhattan, de Silviano Santiago, que a própria Duke Press publicou. E há vários outros, né? Há também uma série de reedições de escritores brasileiros do século XIX, do início do século XX. Então, eu acho que esse mercado intelectual se abriu mais à nossa produção nesses últimos anos. Como é que você vê a conjuntura contemporânea, né, nessa questão da globalização ou da cultura mundo, como você diz, ou como diz o Renato Ortiz, da mundialização, né, e globalização? Como é que você vê esse contexto afetando essa relação cultural? A mudança, né, na forma de relação dos mercados internacionais com as políticas neoliberais, as novas estratégias de marketing global, a transnacionalização do capital, o crescente impacto da mídia em todas as nossas formas de relação. Desterritorialização da arte. A desterritorialização da arte, quer dizer, hoje a nossa identidade cultural, ela não tem mais como referência o local e o nacional. Nós nos definimos culturalmente pelo consumo, como diz o Garcia Canclini, e também pelo nosso pertencimento a comunidades transnacionais com as quais nós nos identificamos. Um exemplo são os jovens da MTV. Né? Não há grande diferença entre um jovem brasileiro, japonês, canadense, brasileiro, quer dizer, é uma comunidade transnacional, como há várias outras. Né? A comunidade que assiste a CNN Internacional e assim por diante, e vários outros grupos de interesse que não se vinculam mais a fronteiras, sejam elas nacionais, sejam elas linguísticas. Né? Essa comunidade é multilinguística e é transnacional. Então, eu acho que isso tudo mudou completamente as formas de operação do poder, né? E as relações de poder que estão em operação nos meios sociais e que, evidentemente, fundam as nossas práticas sociais. Eu acho que o Brasil ele está num momento muito delicado. Eu acho que nós estamos num momento em que, se nós não diminuirmos o nosso gap com as nações que dominam, né, hoje os mercados, mas se nós não diminuirmos esse gap, não é apenas em termos de consumo, isso até as nações periféricas, a isso nós já temos algum acesso, mas se nós não diminuirmos o nosso gap em termos de acesso às tecnologias de informação que permitem uma intervenção real na produção das decisões internacionais, nós não temos nenhuma chance. Ficaremos no lugar de excluídos. Continuaremos no lugar de excluídos, né? Porque já estamos, mas as coisas vão se acelerando. Quer dizer, o mundo hoje ele é marcado por um dinamismo crescente. Né? Então, esse gap ele vai se acentuar se nós não fizermos investimentos importantes que garantam a nossa capacidade de intervir nesse cenário globalizado nas tomadas de decisões por um acesso real e bastante disseminado aos meios de comunicação e à própria informação. Ok. Ana Lúcia, nós vamos interromper agora. No segundo bloco, nós vamos ouvir um depoimento do professor Wander Miranda sobre o seu trabalho e vamos retomar falando de mulheres à deriva.
Ana Lúcia, no início desse bloco nós vamos pedir um depoimento do professor Wander Mello Miranda, ensaísta também, sobre o seu trabalho, e voltamos sobre sua obra. Apesar de Ana Lúcia ser muito jovem, somos amigos e colegas desde o século passado. Ao longo do tempo tenho acompanhado sempre com grande admiração sua trajetória profissional, luminosa e notável sob todos os pontos de vista. Como professora, como pesquisadora e administradora, Ana Lúcia tem se destacado pela paixão com que se dedica à universidade, pela capacidade incomum de trabalho, pelo brilho da sua inteligência. Atual vice-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, com uma larga experiência na administração de órgãos da universidade e na participação de comissões nacionais e internacionais sobre ensino superior, Ana Lúcia é hoje uma das pessoas que conhece mais a fundo os problemas e as soluções dos problemas da universidade brasileira. É uma trabalhadora incansável, uma batalhadora pelo ensino público. Além de todas as inúmeras atividades que desenvolve, ela trabalha numa pesquisa sobre as viajantes estrangeiras no Brasil. Uma pesquisa importante para a nossa cultura. Por tudo isso e pela amiga que eu e Laís e Ana Lúcia te mandamos um grande beijo. Pois bem, vamos então tomar desse ponto de Mulheres à Deriva. Nesse trabalho você se coloca as seguintes questões. Pode-se falar em um texto feminino de viagem ou em um gênero paralelo de literatura de viagem? Que tipo ou tipos de saber sobre o outro país é produzido por esses textos? Como se situam suas autoras na rede de poder que estabelece relações de superioridade e inferioridade com referência, respectivamente, ao país de origem e ao país visitado? Como se inserem esses textos no hoje chamado discurso colonial? Que pressões discursivas exerce a história, entre aspas, sobre o texto e o estatuto da mulher sobre sua visão? Que tipo de olhar é o feminino? Seus textos apresentam uma relação de cumplicidade com os projetos expansionistas de seus países ou de resistência a eles? A que conclusões? Bom, eu acho que esse olhar feminino, que se afasta da esfera privada, doméstica, onde estava antes configurado socialmente através das determinações, né, da sociedade, esse olhar passa por um descentramento na medida que ele quebra os limites do espaço privado e entra no espaço público, tanto pelo gesto da viagem, que é um gesto de deslocamento e de mudança, como pelo próprio ato da escrita, que é também um ato que sempre vai repercutir na esfera pública, seja pela atuação da própria escritora, seja por sua entrada no mercado editorial, sua relação com o público, etc. Agora, esta mulher, ela vem com este olhar marcado pelas pressuposições vitorianas que estabeleciam a razão como a propriedade do homem e a emoção como propriedade da mulher. Ou seja, as práticas sociais elas eram consubstanciadas a partir de uma legitimação de diferenças sexuais biológicas que tomavam, então, um caráter determinante. Essas mulheres vêm deste universo cultural. Entretanto, elas vêm como um ser, portanto, subordinado no seu universo de origem, mas elas vão se tornar centro na medida que elas entram em um país colonizado e aí elas trazem já consigo as marcas do europeu, do branco, do colonizador. Então, a mulher viajante, ela é simultaneamente centro e periferia. Ela é periférica na cultura de origem, mas ela é cêntrica na cultura visitada. E é claro que, como ela traz consigo também as marcas de sua marginalidade, ela vai ter uma perspectiva menos incisiva, menos absoluta em termos dos valores eurocêntricos. Ela vai, de alguma forma, deslizar em posições de sujeito e ela vai ser, simultaneamente, um sujeito carregado de poder e desprovido de poder. Então, o discurso da mulher nos textos de viagem, ele é menos incisivo, ele é menos, apesar de ele não ser uma forma radical de resistência, apesar de que as mulheres participaram do projeto patriarcal e colonial dos países de origem, o tipo de visão do outro que aparece nesses textos
apresenta algumas fissuras no discurso hegemônico que caracteriza a literatura de viagens como um todo. Então, eu diria que quase que há um gênero, um subgênero de literatura de viagens feminina, ou melhor dizendo, o gênero da literatura de viagens, ele vai receber marcas muito específicas quando nós estamos trabalhando com uma autora mulher, porque ela vai ter uma relação com a viagem, com o outro e com o país de origem, que é bastante ambígua. Ela está, de uma certa forma, sempre numa posição liminar. Ela é como um sujeito em transição entre espaços, e isso vai marcar discursivamente o texto. Agora, além do mais, ela vai ter como objeto do seu trabalho, da sua visão, algo que não costuma aparecer nos textos masculinos, porque essas mulheres, por serem mulheres, penetravam nos universos domésticos, visitavam as casas, conviviam com as famílias. Elas vão, então, se referir a questões como educação das crianças, a relação dos patrões dos senhores, com os escravos, questões como moda, alimentação, roupa, decoração das casas, festas familiares. Então, este universo cotidiano, ele aparece nesses textos de forma muito rica, e esses textos são, portanto, uma contribuição documental da maior importância para a reconstituição da história brasileira do período colonial, imediatamente após a independência. Então, eu acho que esses textos são realmente uma contribuição, além de importante, extremamente interessante, tanto do ponto de vista da construção do outro, como do ponto de vista da recuperação de uma documentação importante para o estudo do cotidiano brasileiro do século XIX, e como também pela própria questão da condição feminina, na sua relação entre uma visão do que era a mulher no país de origem das visitantes e qual é a condição da mulher no Brasil, nos países visitados. Eu vou emendar, então, com essa questão, uma certa atualização, vou puxando um pouco para a literatura brasileira contemporânea. Eu te perguntaria, que interrogações você faria à escrita feminina brasileira na literatura contemporânea? Bom, basicamente, eu diria que é preciso historicizar esta produção e compreendê-la numa rede de conexões, uma rede que vai relacionar a produção cultural, no caso das escritoras, as práticas sociais, as condições socioeconômicas, enfim, toda a rede na qual se situa o sujeito que produz esses textos. Então, as perguntas que eu me faço seriam basicamente essas: que lugar tem esse discurso na rede de produção de bens simbólicos no Brasil? Que marcas discursivas esses textos de autoria feminina apresentam que estariam ausentes de outros textos, e de que forma esses textos se relacionam com os pressupostos culturais dominantes configurados nos textos canônicos e, em grande medida, textos masculinos, digamos assim. Ok, Ana Lúcia, no próximo bloco nós voltamos para falar de Montaigne no Brasil, a viagem de Jean de Lery, e sobre pós-modernidade. Ana Lúcia, vamos falar agora de outra literatura de viagem. No seu ensaio Montaigne no Brasil, a viagem de Jean de Lery, você ilumina essa extraordinária modernidade da obra História de uma Viagem à Terra do Brasil. E aí eu te pergunto, nesse momento em que nós comemoramos 500 anos de Brasil, na sua opinião, né, por que essa obra exerce um enorme apelo ao leitor contemporâneo? Porque eu acho que, de maneira muito singular, essa obra que o Lévi-Strauss chamou de O Breviário do Etnólogo, ela consegue apresentar a questão cultural através de uma relativização. Ao invés de enfocar o outro apenas a partir dos pressupostos absolutos e cêntricos do olhar de origem, Jean de Lery, talvez por ter sido parte da diáspora protestante, pelas desestabilizações vividas naquele período, ele consegue trazer ao leitor o índio como uma presença que deve ser compreendida na sua diferença cultural. Essa é que é a grande modernidade desse texto, e é um texto absolutamente extraordinário, dos mais bonitos e melhores do período colonial, do discurso colonial sobre o Brasil. Eu acho que a gente pode exemplificar isso, por exemplo, na questão da visão da selvageria ou da barbárie, né, como era visto o índio, e ele compreende isso de outra forma. Inclusive, quando ele trata de antropofagia, ele mostra que na própria Europa ocorriam rituais antropófagos, e ele mostra que, no caso do índio, esses rituais eles têm uma dimensão religiosa, espiritual, eles têm uma justificação cultural. Uma vez que o índio, ao se apropriar do corpo do outro, ele está também se apropriando do heroísmo e de uma tradição representada por aquele grande guerreiro.
o que é completamente diferente de outras situações. Então, o Léry ele faz, inclusive, a crítica da sua cultura, ao trabalhar a cultura do outro. E isso é algo absolutamente singular na literatura de viagem. Bom, e outro aspecto também que você aponta que é bastante singular é que ele sabe da impossibilidade de as palavras, sobretudo as palavras desse viajante, darem a conhecer essa realidade que ele presenciou. E eu acho que um texto que nos dá bastante a demonstração disso é numa cerimônia indígena em que ele procura relatar a dança e a música. Eu gostaria que você lesse esse fragmento. Como ele considera que é impossível reduzir a presença do índio às palavras, ele vai fazer um recurso à memória para tentar expressar a emoção. E o texto realmente é um texto emblemático. Essas cerimônias duraram cerca de 2 horas, e durante esse tempo os 500 ou 600 selvagens não cessaram de dançar e cantar, de um modo tão harmonioso que ninguém diria não conhecerem música. Se, como disse, no início dessa algazarra me assustei, já agora me mantinha absorto em coro, ouvindo os acordes dessa imensa multidão e, sobretudo, a cadência e o estribilho repetido a cada copla. Aire, irá, aire, irá, eire, uê. E ainda hoje, quando recordo essa cena, sinto palpitar-me o coração. Parece-me a estar ouvindo. Quer dizer, faz ainda um apelo aos estudos semióticos. Sem dúvida nenhuma. Ana, nós temos pouco em torno de 2 minutos para tratar de uma questão que é extremamente problemática, mas você, em 1995, foi a responsável pela organização, tradução, notas e introdução do livro Espaço e Imagem, Teorias do Pós-Moderno e Outros Ensaios, do ensaísta norte-americano Frederick Jameson, que se dedica a essa questão, dentre outras questões, essa questão do pós-moderno. Eu vou te fazer umas 3 perguntas encadeadas e você então vê como que é oportuno respondê-las para nós. Vejamos. Primeiro, qual tem sido a sua relação com os estudos da pós-modernidade? Em que perspectiva você trabalha com essa questão? E terceiro, que eu considero a mais importante para essa nossa conversa, é como que você analisa essa questão presente ou refletida, de um modo geral, no ambiente acadêmico brasileiro? Bom, eu considero que os trabalhos do Jameson são muito interessantes porque o que ele se propõe é pensar o presente historicamente numa época que tem enormes dificuldades com a questão da história. E o Jameson, ele trabalha essa questão de forma muito interessante. Para nós aqui da América Latina, para os intelectuais brasileiros, para o meio acadêmico brasileiro, essa questão é muito relevante porque nós podemos fazer uma apropriação de alguns dos conceitos principais da pós-modernidade, como hibridização, descentramento, fragmentação, e utilizá-los para fazer uma leitura para dar a elas uma significação, dar a esses conceitos uma significação que tenha uma repercussão nas nossas realidades, nas questões locais. Um exemplo seria a percepção de que a América Latina, na verdade, sequer passou pela modernidade. Nós vivemos modernidades desiguais num país como o Brasil, em que coexistem no mesmo espaço tempos tão diferentes. Então, disse, por exemplo, que a questão da pós-modernidade no Brasil não é uma questão de sequência, é uma questão de simultaneidade e também de sequência. Então, eu acredito que os estudos de Jameson e essas grandes questões hoje dos estudos culturais, particularmente daqueles investigadores que se voltam à questão da pós-modernidade, eles podem participar do debate crítico no Brasil e na América Latina de uma forma produtiva. Ok. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o ensaísta Wander Miranda. Na sua opinião, Ana Lúcia, de que maneira a Universidade Brasileira pode hoje contribuir para o avanço do país, para minorar as diferenças sociais, enfim, para que nós tenhamos o país que todos nós sonhamos ter? Eu acredito que em nenhum país do mundo houve desenvolvimento sem um forte investimento na área da educação. E particularmente a universidade entra nisso de maneira estratégica. Tanto todo o sistema universitário do país e de forma muito especial a universidade pública, a esse sistema pertence a universidade da qual eu sou docente. Eu acredito que não há garantia de futuro sem uma boa universidade. E ela vai trabalhar no sentido de limitar as exclusões que ocorrem dentro da sociedade, dando à comunidade do país as possibilidades e os instrumentos para o avanço, para a equidade social, para o desenvolvimento. Então, a universidade, ela tem de colaborar com o desenvolvimento local e regional, ela tem de trabalhar no sentido de avançar o conhecimento e formar os recursos humanos que sejam capazes de criar e implementar um projeto de desenvolvimento para o país.
Ana Lúcia Almeida Gazola, Vereda Literária, agradece a sua entrevista e deseja ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada e meus cumprimentos aos ouvintes. Obrigado. Recebemos na produção do programa Vereda Literária as obras 5 Contos ou Algo Assim, de Elarde, Páginas Esquecidas, de Leni Gomes Turati, e Os DGOFs, parte 1, De Onde Viemos, de Vladislau Cielaua. Para encerrar, um texto de Ana Lúcia Almeida. Adrienne Rich afirmou em uma oportunidade que as mulheres que resistem são desleais à civilização. Sem dúvida, há uma lealdade, mesmo cumplicidade, entre as mulheres viajantes e o ideal civilizatório herdado do iluminismo e associado aos projetos de expansão eurocêntrico e nordocêntrico. Mas não seria a afirmação de Rich uma nova configuração binária, relegando a mulher que resiste ao lugar primitivo da emoção do não civilizado? Por outro lado, toda viagem envolve um remapeamento, uma relocação de fronteiras, uma negociação entre a casa e o lugar distante, entre a própria cultura e a cultura outra. A viagem, como a escrita, representam para a mulher uma forma de dissidência. Nesse lugar híbrido, liminar, fronteiriço, o olhar feminino desliza, ao mesmo tempo cúmplice e resistente, ancorado e à deriva, enraizado e deslocado, estrangeiro a si mesmo. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.